Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer um mini monjolo usando palitos de madeira. Bom, para quem não conhece, monjolo é uma máquina hidráulica rústica usada para moer e descascar grãos, tipo milho, arroz, café. Essa máquina funciona assim: a água vai caindo aqui desse lado e enchendo essa parte. No momento que esse lado fica mais pesado, ele abaixa, levantando esse outro lado. Mas no momento que ele abaixa, a água cai, então ele volta a ficar mais leve e sobe, abaixando esse outro lado. E no momento que esse lado abaixa, ele bate com muita força aqui nesse lugar que é onde ficam os grãos. E é com esse movimento repetitivo que ele vai moendo ou descascando os grãos que estiverem aqui. Para fazer essa miniatura, você vai precisar de 27 palitos de madeira, que podem ser desses que tem a ponta redonda ou daqueles que tem a ponta quadrada, de 2 garfinhos de madeira, que se você preferir podem ser substituídos por 2 prendedores de roupa, de um palito de dente, de cola branca, de uma lixa, de verniz transparente e talvez também precise de uma porquinha. Eu vou começar cortando as pontas dos palitos para elas ficarem quadradas. Se você estiver usando palitos que já tem a ponta quadrada, você pode pular essa etapa. Depois eu vou começar a montar o suporte onde o monjolo vai ficar. Eu vou fazer 2 fileiras de 5 palitos. Vou colocar uma fileira assim do lado da outra. Vou cortar um palito no meio. Vou colar metade de um lado e metade do outro. Vou cortar mais um palito no meio e vou colar uma das metades aqui nessa emenda. Depois eu arrumo os palitos para eles ficarem bem retinhos e deixo secando. Quando a cola secar, você já pode virar essa peça do outro lado e colar as laterais. Aqui vocês podem perceber que essa peça acabou ficando um pouco torta dos lados. Isso aconteceu porque na hora de cortar os palitos, um palito eu acabei cortando um pouco mais na ponta, o outro menos, e alguns palitos acabaram ficando um pouco maiores e outros um pouco menores. Mas isso é bem simples de estar resolvendo, é só lixar um pouquinho que já vai ficar reto. E agora sim, a gente já pode colar as laterais. Em seguida, eu vou pegar os garfinhos e vou cortar eles para eles ficarem com 7,5 cm de comprimento. Primeiro eu marco o lugar e depois eu corto e colo nessa peça, mas não exatamente no meio. Eles precisam ser colados um pouco mais para o lado, assim como vocês estão vendo aí na imagem. Uma coisa importante é que um garfinho fique bem alinhado com o outro e também que entre eles caiba um palito e sobre um espacinho de cada lado. Se você estiver usando os prendedores no lugar dos garfinhos, o processo também é bem simples. É só você tirar a mola para separar as duas partes do prendedor, passar a cola aqui, colar uma parte na outra dessa forma e repetir o mesmo com o outro prendedor. E depois é só você colar eles nessa outra peça, deixando esse furinho aqui virado para o lado de cima, respeitando esse mesmo espaço entre os dois prendedores e deixando os dois furinhos bem alinhados. E agora eu vou começar a fazer o monjolo. Eu vou começar cortando um palito no meio e depois colando em cima de um outro palito, deixando um espacinho entre as duas partes, suficiente para caber o palito de dente. Depois eu vou cortar mais um palito no meio, vou colar deixando esse mesmo espacinho e em cima eu vou colar um palito inteiro. E nesse furinho que ficou, o palito de dente precisa conseguir girar. E depois eu vou lixar as pontas dessa peça para elas ficarem bem retinhas. Agora eu vou construir aquela parte onde a água cai. Eu vou pegar um palito e vou fazer uma marcação a 2 cm de distância da ponta. Depois eu pulo 1 cm e faço uma outra marcação. Depois eu vou fazer uma linha na diagonal ligando essas duas marcações e vou cortar em cima dessa linha.
Nesse mesmo palito, eu vou cortar mais uma peça assim, vou cortar dois retângulos de 2 cm de comprimento e também vou cortar um quadrado de 1 cm por 1 cm. Depois é só colar esses palitos para formar essa peça. E depois colar essa peça nessa outra assim. Agora eu vou fazer aquela parte que vai batendo e moendo os grãos. Eu vou cortar dois palitos no meio, dividindo cada um em duas partes. E vou colar essas partes uma em cima da outra, fazendo uma peça assim. Quando essa peça secar, eu vou lixar para ela ficar com acabamento melhor e também ficar um pouco mais arredondada. E vou colar essa peça nessa outra. Agora eu vou dividir um palito em 4 partes e vou colar essas partes nessa outra peça, para fazer aquela parte onde ficam os grãos. Para eu saber exatamente onde essa peça deve ser colada, eu vou colocar o monjolo aqui em cima do garfinho, mas não vou colar ainda. Esses palitos precisam ser colados bem embaixo dessa peça aqui, dessa forma. Eu vou marcar o lugar com uma caneta, vou tirar o monjolo para ele não atrapalhar na colagem e vou colar os palitos. Agora que todas as peças estão prontas, eu vou lixar elas para ficar com acabamento melhor. Agora é só passar cola aqui nessa parte dos garfinhos, colar o palito de dente e cortar o que sobrou. E o último passo é envernizar a miniatura. Nessa etapa, se você for criança, tem que pedir para um adulto fazer isso. E depois de envernizado, esse aqui é o nosso mini monjolo pronto. E é claro, se você colocar ele embaixo de uma queda d'água, ele vai funcionar. Bom, mas pode acontecer igual nesse caso aqui, desse lado do monjolo não conseguir subir. Para resolver esse problema, a gente vai estar usando aquela porquinha. É só você colar ela nessa parte aqui antes do eixo. Para saber onde exatamente ela deve ficar, é só você colar ela aqui no meio e testar. Se ficar muito pesado, você coloca um pouco mais para trás, se ficar muito leve, coloca um pouco mais para frente e você vai testando até dar certo. Aqui nesse caso, eu precisei colar bem na pontinha. E agora ele já vai funcionar normalmente. Eu achei que essa miniatura ficou muito parecida com o monjolo de verdade, gostei bastante do resultado. Mas e vocês? Gostaram também? Me contem aqui embaixo nos comentários para eu saber. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui na tela uma outra miniatura bem legal que eu já fiz aqui no canal, que é a mini roda d'água feita com materiais recicláveis. Se você gostou desse monjolo, com certeza você também vai gostar dessa outra miniatura. Esse vídeo vai ficando por aqui, é isso, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.